E ainda falando sobre esse ataque que desviou milhões, a gente convida o especialista em direito digital e crimes cibernéticos, Luiz Augusto Durso, para entender o que é possível fazer para melhorar a segurança e evitar ataques desse tipo. Bom dia, seja bem-vindo. Então, explica para a gente o que é possível fazer, porque todo mundo fica muito refém desse processo. Os PIX têm sido usados muitas vezes, né, por criminosos aí para passar golpes. É difícil reaver o dinheiro, apesar de alguns mecanismos ali entre bancos ainda conseguirem em alguns momentos. Como é que a gente se protege, como é que a tecnologia pode nos proteger e o que fazer depois de forma civil, né, entrando com algum processo para reaver esse dinheiro? Bom dia, Patrícia. Bom dia, David, a todos os comentaristas e a toda a audiência da Jovem Pan. Em primeiro lugar, é importante destacar que o que estava sendo bem falado antes da minha entrada é verdade. Nós temos hoje um sistema bancário com uma tecnologia invejável. Então, o sistema bancário do Brasil do ponto de vista da cibersegurança, ele é invejado pelo mundo inteiro, ele é copiado pelo mundo inteiro e ele é muito seguro. Então, a gente pode confiar no sistema bancário, pode utilizar, até porque se esse golpe tivesse afetado qualquer conta de cliente, o que não é o caso, porque afetou aquela conta reserva, nós teríamos a responsabilidade do banco reconhecida e eles deveriam indenizar. Então, do ponto de vista da cibersegurança, nós estamos evoluídos e evoluindo. A questão é que existem falhas. Como todo sistema tecnológico, existem vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, elas são acrescidas, elas são majoradas quando a quadrilha, a organização criminosa, alicia, coopta de alguma forma um funcionário da empresa que tem acessos privilegiados. E aí, por 5 mil, 15 mil reais, a quadrilha conseguiu ter acesso a furtar R$1 bilhão ou até mais, já se fala. Então, a primeira questão é a gente, claro, usar esse modelo e esse exemplo que tivemos para cobrar novas medidas, para cobrar mais segurança. Até porque, muitas vezes, a gente se preocupa muito da porta para fora. Então, a empresa é super segura para invasões externas, mas esquece que, às vezes, um funcionário realmente pode ser enganado ou cooptado e que, a partir do acesso dele, pode existir vulnerabilidades, porque não necessariamente o funcionário tinha privilégio para fazer 1 bilhão de transferência, mas a partir do acesso dele, você tem portas violáveis. Então, sem dúvida nenhuma, a questão da cibersegurança precisa ser tema constante. Esse exemplo mostra que ainda temos vulnerabilidades graves, nós estamos falando do maior ataque cibernético, crime cibernético da história do Brasil, o valor é o maior de todos, e que isso não deveria ter acontecido porque o sistema deveria ter bloqueado, não deveria permitir uma transferência tão alta ou várias transferências tão altas e não deveria nunca um funcionário ter um acesso ou a sua chave dar privilégios para que uma quadrilha pudesse furtar, subtrair uma quantia tão alta de maneira tão fácil. Então, a resposta que eu dou é que nós continuemos a cobrar a evolução da cibersegurança, até porque os criminosos continuam a trabalhar em formas de subtrair valores da internet, né, do sistema bancário virtual. Só que muitas vezes, né, doutor Durso, os golpistas eles agem da seguinte forma: quando é feita uma transferência da vítima para o golpista, ele rapidamente consegue pulverizar esse dinheiro em várias contas de chave Pix. Como que a gente poderia cessar essa pulverização e dessa maneira também combater os golpistas que agem dessa maneira? Obrigado, David. Olha, o Pix conta com uma ferramenta que é pouco aplicada, que é uma ferramenta que veio divulgada junto com aquele mecanismo especial de devolução, que poucos às vezes ainda conhecem, que quando a vítima faz uma transferência, ela mesma, para um criminoso, ela pode pedir a devolução desse dinheiro no Pix, que é o MED, Mecanismo Especial de Devolução. Mas, paralelo a esse sistema, foi divulgado, já há mais de ano pelo Banco Central, o bloqueio cautelar, que é o quê? Quando o dinheiro cai na conta final, na conta de destino, se o banco identifica um valor muito alto, uma irregularidade, uma suspeita, ele deveria bloquear cautelarmente aquele valor para checar se de fato aquele dinheiro não é oriundo de um crime, de um furto, de uma transferência ilícita. Infelizmente, a gente vê que é pouco utilizado esse bloqueio cautelar.
E no caso específico aí, não era nenhum Pix realizado por uma vítima, era uma transferência volumosa de valores sendo transferidos de uma conta que deveria ficar internamente entre bancos. Então, o sistema bancário, principalmente com o avanço da inteligência artificial, vai ter capacidade de identificar melhor essas transferências que não são normais no cotidiano daquele consumidor, daquela instituição ou da utilização daquela conta especificamente. Infelizmente, ainda os bancos têm dificuldade em aplicar esse bloqueio cautelar e têm dificuldade também em rastrear, né, fazer o follow the money, seguir o dinheiro para onde esse dinheiro é pulverizado, inclusive ao final, muitas vezes até para criptos, que também já foi bem falado, que não significa impunidade. Muitas vezes transformar o dinheiro, tirar o dinheiro do sistema tradicional bancário e levar para cripto é bom para a polícia, porque todo o dinheiro, por exemplo, em Bitcoin, fica transparente na blockchain, diferente das transferências que são pulverizadas em vários Pix para várias contas, que você depende de uma colaboração entre bancos, porque para cada conta bancária de um outro banco, o banco que é ali responsável por aquela conta junto do consumidor, teria que fazer os bloqueios. Então, realmente, David, é uma cobrança que esperamos que inclusive os órgãos de defesa do consumidor possam fazer, porque mesmo não afetando diretamente, nesse caso, um consumidor, afetou todo o sistema bancário que depende da credibilidade, da confiança, e abalou um pouco, sim, essa confiança. Então, para a gente restabelecer essa confiança e mostrar que o sistema bancário do Brasil é seguro, é tecnológico e é de alta credibilidade, que os bancos também apresentam uma mudança, principalmente o Banco Central, que tem que capitanear esse debate, de como essas contas podem ser bloqueadas, como o sistema bancário pode monitorar valores muito altos que não foram justificados ou que têm uma origem muito estranha, para que pelo menos cautelarmente, por horas ou minutos, ele seja bloqueado e o titular da conta tenha que explicar para mostrar que não é uma conta de laranja, muito menos uma conta com documentos falsos ou para crime. Doutor Luiz Augusto, o nosso comentarista Túlio Nassa também tem uma pergunta para o senhor. Doutor Durso, bom dia, é um prazer tê-lo aqui de novo na Jovem Pan. Doutor Durso... Bom dia, meu amigo, prazer é meu. Vamos falar um pouco de legislação. A gente sabe que a legislação, muitas vezes, ela é complexa, ela demora a ser editada e a tecnologia avança muito mais rápido do que o direito, né? Então, eu queria saber como que está hoje a nossa discussão em termos de segurança tecnológica, sobretudo com o advento da inteligência artificial. Eu sei que existem aí discussões, inclusive no Congresso Nacional, sobre esse tema. Como o senhor vê o andamento de uma nova legislação no país sobre isso? Servirá, melhorará a nossa segurança tecnológica? Muito obrigado pela pergunta. Provavelmente sim, né? Claro que a lei de IA envolve fatores paralelos muito importantes de direitos autorais, de machine learning, etc. E isso é um debate que não interfere na situação do caso concreto aí, que é o caso desse furto bilionário. Mas provavelmente irá. Por quê? Porque eu entendo que a tecnologia, a cibersegurança é mais ou menos como aviação. A gente aprende com os acidentes. Esse caso foi um grande acidente, um grande furto, uma grande falha, até porque pela proporcionalidade ou desproporcionalidade do investimento dos criminosos e o ganho, o proveito do crime. Porque você, criminoso, é uma organização, corromper um funcionário de uma terceirizada que deveria entregar evolução de TI, evolução de segurança, para que por 15 mil reais eles consigam furtar 1 bilhão, é extremamente desproporcional. Nunca, por 15 mil reais, cooptando um funcionário, esse funcionário deveria ter validações para um furto tão alto. Isso precisa de redundância de acesso, autorização de transferência, dá para evoluir o sistema. Exatamente como acontece no acidente aéreo. As coisas depois, claro que são graves, são tristes, mas evoluem do ponto de vista da segurança do voo. A gente pode evoluir a cibersegurança depois desses incidentes. É claro que do ponto de vista público, o Brasil tem muito a evoluir.
mesmo diante de novas leis, o Brasil precisa virar a chave para entender que cibersegurança não é gasto, é investimento. Porque depois do problema, que uma empresa também foi criptografada ou também perdeu valores milionários, nada que ela investir vai ser suficiente, porque o dano é gravíssimo. Normalmente o investimento prévio, a gente calcula na cibersegurança, é de 10% de eventual problema. Vale dizer, você investe 10% em cibersegurança para não ter um problema que custaria 100% ali da questão. Então, cibersegurança tem que ser uma cultura que ainda não é. Para a empresa privada, principalmente no sistema bancário, já é cultural. O sistema bancário é seguro, o Pix nunca saiu do ar desde quando foi lançado, nunca teve uma invasão diretamente no sistema. O problema está na ponta, né, com as vítimas, os usuários. Então é um sistema bom, só que ele vai apresentar, lógico, seus problemas durante a utilização, isso é normal. O crime é gravíssimo, o valor é muito alto, isso que chamou a atenção. Mas as próprias resoluções do Banco Central evoluem esse sistema exigindo mais cibersegurança. Então, mesmo o Congresso fazendo o seu papel, discutindo o Marco Civil, discutindo a regulação de IA, discutindo sempre sistemas de cibersegurança, a gente tem um problema um pouco mais profundo, que é virar a chave e transformar uma cultura normal de investir em cibersegurança para a gente não ver esse grande golpe sendo aplicado em empresas privadas, em contas bancárias de clientes, né, que nesse caso não afetou consumidores, e em pessoas físicas. Para quê? Para a gente manter afastado a evolução da cibercriminalidade, que é uma realidade, para a gente manter a credibilidade das instituições e dos órgãos públicos e privados nesse país e para a gente continuar sendo modelo, principalmente na cibersegurança do sistema bancário, que sempre foi o nosso case de sucesso, mas infelizmente hoje provou que tem vulnerabilidades profundas que precisam ser corrigidas por força de lei ou por força do aprendizado desse grande problema que vivemos. Estamos agora com a polícia investigando e demonstrando que isso foi um absurdo e desproporcional, porque com 15 mil reais foi possível furtar 1 bilhão ou mais. Pois é, com ironia, né, um investimento baixo para uma lucratividade alta na rede criminosa. Vou passar a palavra para a Mônica Rosenberg. Doutor Luiz Durso, muito bom encontrá-lo de novo aqui na Jovem Pan. Eu ia fazer uma pergunta sobre justamente o Bitcoin e a blockchain, porque é muito importante que as pessoas não associem as criptomoedas ao crime e que fique muito claro que a blockchain é uma ferramenta de combate ao crime, de combate à corrupção. Mas você já defendeu aí, então eu vou fazer uma outra pergunta que eu tenho ouvido muito nessas últimas horas, que é quem foi a vítima deste grande crime, deste grande assalto? Nós, pessoas comuns que têm uma conta numa pequena fintech, precisamos ficar preocupados? A gente sabe que tem um sistema de seguros, então, obviamente, tudo isso será coberto. Mas como funciona? De onde saiu esse dinheiro e quem vai ser afetado por isso? E por que nós não precisamos estar preocupados? Bom dia, doutora. Prazer em encontrá-lo. Obrigado. Com relação às criptos, eu ouvi o seu comentário, inclusive parabéns, e é isso mesmo. As criptos normalmente têm essa má fama, mas são às vezes até mais fácil e mais rastreáveis do que o sistema bancário tradicional. Então, levar esse dinheiro para cripto, transformar em Bitcoin, não necessariamente é impunidade, e isso também a gente precisa sempre esclarecer, porque as criptos às vezes têm má fama. Com relação ao que foi divulgado pela polícia, né, inclusive a gente está se baseando na análise sempre com base do que a investigação tem apresentado a público aí na imprensa, é que a conta afetada foi uma conta reserva, que é uma conta que funciona para fechar o caixa dessas transferências entre bancos. Então é uma conta com o dinheiro dos próprios bancos, aí 6 instituições bancárias mais o Banco Central que teriam supostamente sido afetadas. O dano, né, o resultado aí, o prejuízo, fica para os bancos. Eu até já me manifestei algumas vezes desde o problema para tranquilizar o consumidor, dizendo, você não teve a sua conta afetada e mesmo em hipótese que amanhã ou esse golpe mesmo atinge uma conta de um consumidor, o banco tem responsabilidade absoluta. Não há interferência do consumidor, não há culpa do consumidor. A culpa exclusiva do fornecedor, que é o banco. Então, o ressarcimento seria obrigatório. E com a repercussão desse caso, eu duvido que alguma instituição bancária iria se negar. Outra questão, o valor pode parecer alto, claro, aos olhos dos consumidores como nós, mas para 6 instituições bancárias, a depender do valor do furto, isso não será
prejudicial para a saúde financeira dessas instituições. Lembrando também que muitos contam com seguro. Então, simplesmente isso será ressarcido. A polícia está trabalhando. Qual a repercussão desse caso? Tenho certeza que nós teremos uma celeridade na resposta policial. Inclusive, me parece que alguns valores já foram até bloqueados. Então, tem como fazer o follow the money, tem como encontrar essa quadrilha, tem como devolver o dinheiro que foi recuperado para as vítimas, que são essas empresas, esses bancos, mas o consumidor não tem que se preocupar, porque o dinheiro dele não foi afetado, uma vez que, pela divulgação da polícia, a conta reserva, que é um caixa entre bancos, que foi a conta que teve o seu valor desviado, não afetando nenhum consumidor. Então, tranquilidade, mas a lição, porque amanhã pode ser uma conta de consumidor e por isso a gente tem que melhorar a cibersegurança. Obrigada, doutor Luiz Augusto D'Urso, pelas suas informações aqui ao Jornal da Manhã. Tenha um bom fim de semana. Bom dia, obrigado a todos, bom final de semana.